Amém, Jesus. Cumprimento a amada igreja da paz de Jesus Cristo, amém, irmãos? Abra suas Bíblias comigo em Eclesiastes, capítulo 9. Isso aqui não é porque eu acho bonito, não, viu, irmãos? É porque vai ficando velho, vai aparecendo um tanto de coisa que a gente pensava que não tinha, mas tem. Semente, semeei e agora colho. Eclesiastes, capítulo 9, versículo 10. Glória a Deus, aleluia. Eu acho que a maioria dos irmãos já viu, já sabem, mas vão ouvir da minha boca. Minha família aumentou, viu, irmãos? Chegou mais um netinho. Glória a Deus. Demorou, mas agora está vindo. E provavelmente, final de dezembro, início de janeiro, vem mais um. Glória a Deus. Eclesiastes, capítulo 9, no versículo 10, diz assim: tudo quanto te vier a mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças, porque no além para onde tu vais não há obra, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Amém? Os irmãos possam assentar em nome de Jesus. Tem um outro versículo também que diz assim, Efésios 5, 15 e 16, versículo diz assim: tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não sejam como os insensatos, mas como os sábios, aproveitando o máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Essa ministração, como sempre, me confrontou. Eu quero falar para nós hoje sobre... Eu repeti essa palavra uns 280 vezes para dar conta de falar ela, irmãos. Hoje nós vamos falar sobre procrastinação. Não quero que eu repetir, não, só essa vez. É uma palavra que não é de uso meu, mas foi a palavra que Deus me deu. A ministração de hoje, eu quero trazer para nós uma reflexão sobre o que nós estamos fazendo da nossa vida. O que nós estamos fazendo com o que Deus colocou nas nossas mãos, Porque às vezes nós procrastinamos todas as nossas decisões importantes. Tudo que é para nós fazer, tudo que vem à nossa mão, se for algo que alimenta a minha carne, eu já saio tudo picando, vou lá e resolvo. Mas se for algo da parte de Deus, a gente não vou ver. Depois eu tomo essa decisão. Depois eu vejo se eu faço isso. Ou seja, as decisões importantes da nossa vida, nós procrastinamos, nós deixamos para depois. Procrastinar não é aquele negócio assim, não, depois eu resolvo esse negócio. Não, depois eu vou lá fazer. Não, amanhã. Certo? A gente nunca, quando fala para você assim, vou usar aquilo que as mulheres às vezes falam, tem uma lâmpada queimada ali, tem um mês. Não, depois eu troco essa lâmpada. Não procrastina não, troca a lâmpada. A torneira está pingando, vai lá e arruma. A mesma coisa, se alguma coisa que a mulher fazer dentro de casa, não, depois eu resolvo, não, vai lá e resolve. Então, procrastinar é isso. É deixar as coisas para resolver depois, Mas por que nós temos essa mania? Eu estava assistindo uma aula e o professor fala nessa aula uma frase, mais para frente nós vamos trabalhar sobre ela, que se nós queremos fazer alguma coisa de útil na nossa vida, nós que decidimos sair da nossa zona de conforto. Porque nós temos uma zona de conforto. Aquilo que agrada a nossa carne, aquele momento que, eu acabei de almoçar, eu tenho que dormir um soninho. Se eu não dormir esse soninho, eu passo mal. Eu gosto disso. Então, a maioria dessas coisas que nós fazemos é zona de conforto. É aquele lugar onde a gente não quer ser questionado ou confrontado. O pastor, às vezes, ele almoça, não é todo dia não, mas ele tem
procrastinação, ele tem zona de conforto, às vezes ele deita ali, sabe, depois do almoço e fala assim, eu vou dar um cochilão aqui de 15 minutos, isso é 1 hora da tarde, aí geralmente ela acorda lá para as 4, 5, né, assim, foi sono rápido. Então isso é procrastinar, isso é deixar para depois as coisas que você deveria estar fazendo, né? Então assim, a gente tem que pensar nisso, né, porque é uma realidade, tudo que foge a minha rotina, entendeu? Eu torço a cara. Às vezes quando fala assim, vamos para a casa de fulano, lá em tal lugar, lá naquela cidade assim, eu falo assim, rapaz, lá a cama lá é difícil, lá tem os pernilongos, lá eles dormem tarde, eu durmo cedo. Então assim, é coisa que nos tira, né, do nosso conforto, a gente então geralmente nós recusamos. Mas o que a palavra de Deus vem trazendo para nós hoje? Saia da sua zona de conforto, saia dessa procrastinação, entendeu? Mas como que eu paro, né? Paro de procrastinar diante do Senhor? Tomando decisões. Quando eu tomo uma decisão firme do que eu tenho que fazer, né? Tipo assim, vamos falar mais um pouco lá, né? Quando eu faço, não, vou largar de ser preguiçoso, vou resolver esse negócio. É deixar de procrastinar. É deixar, né, de viver nessa zona de conforto, onde é maravilhoso para mim. Porque a palavra de Deus, irmãos, ela tem muitas advertências sobre essa outra palavra que eu já usei, sobre a preguiça. Porque às vezes nós falamos assim, não, hoje eu estou meio descrente, não é descrença, não é preguiça. Às vezes eu estou desanimado. Não é desanimado não, é preguiça mesmo que nós temos. A não ser que você esteja enfermo, você está com preguiça. O sol está quente, né? Nossa, esse sol quente, por que eu não vou? Preguiça. Não é preguiça não, pastor, é assim, rapaz. Você sai na rua, você vê o povo trabalhando de pedreiro, de servente de mato. Aí você fala para você e você não pode, porque então assim, para nós, a palavra de Deus traz em Provérbios uma advertência, ela fala para você assim, ó, vai ter com a formiga, seu preguiçoso. O que essa passagem nos remete, né? O que é? Uma formiga, ela trabalha, ela junta o seu alimento, de dia, de noite, ela não tem gerente, ela não tem chefe para cutucar ela toda hora, ela não bate cartão, ela vai lá e faz. Nós não. Nós, às vezes, eu vou trabalhar com alguém ali, né? Ganhar uma diária, aí o patrão sai para ir buscar um negócio, eu sento. Né? E sentou, você está errado. Você está fazendo alguma coisa errada. Então, o Provérbios aqui está me chamando a atenção. Que independente do meu patrão, independente de alguém que está perto de mim, eu tenho que fazer o que é certo. Eu não preciso ter um gerente me olhando. Ah, mas na empresa onde eu trabalho tem 50 gerentes. Não faz a menor diferença. Eles estão ou não estão, eu faço a minha obrigação. Então assim, eu estou trazendo isso aqui para nós entendermos, não pode nós entrar mesmo nas palavras, né? Nós entendemos. O apóstolo Paulo ele vai um pouquinho mais profundo. O apóstolo Paulo fala para nós em 2 Tessalonicenses ainda assim, ó. Por quê? Quando ainda convosco, ou seja, quando ele estava lá junto com os Tessalonicenses, ele avisou, ó, vos ordenei isto, se alguém não quer trabalhar, não coma. Então assim, o preguiçoso, a pessoa que procrastina, deixa tudo para resolver depois, a pessoa que vive só na sua zona de conforto, ele está sendo chamado a atenção pela palavra de Deus. Ele está sendo confrontado pela palavra de Deus. Nós temos vários exemplos, né, na Bíblia de pessoas que foram operantes, fazendo a obra do Senhor, trabalhando. Não ainda falar de olhar esposa, não, assim, a gente não vê na Bíblia ali, Deus chamando alguém que estava lá debaixo da árvore deitada na sombra. Não. Ele só chama quem trabalhava. Aí a gente vai estudar, vai entender o porquê. É porque se você chama alguém que está trabalhando, ele continua dando trabalhar, ele continua a fazer. Agora se você chama alguém preguiçoso, meu amigo, o serviço não sai. Entendeu? A pessoa que trabalha, você trabalha até 3, 4 da tarde, você fala, vai lá em casa, faz isso para mim, ele chega lá 4, 5, 6, 7, 8 da noite, já resolve o seu serviço. Agora o outro passa o dia inteirinho e não faz. Por quê? Porque ele procrastina, porque ele está na zona de conforto dele. Né? E nós não podemos, né, ser pessoas nesse sentido de procrastinar com relação à vida cristã, porque a maioria de nós procrastinamos em fazer a vontade de Deus. Nós queremos estar na nossa zona de conforto. O que é a zona de conforto da igreja? Senhor, eu estou precisando disso assim, Senhor. Aí o Senhor arruma, o Senhor organiza. O Senhor organiza a vida de quase todos.
os filhos dele. Só que quando a nossa vida está organizada, o que a gente faz? Hoje eu não vou para a igreja não, porque eu estou muito cansado. Sério? Você está muito cansado para ir para a casa do Senhor? Você está muito cansado para louvar o Senhor, para agradecer o Senhor, para trazer o seu culto para o Senhor? Você está cansado para agradar aquele que te deu uma vida? Você está cansado para agradar aquele que te deu o alimento, aquele que te dá o seu salário, aquele que te dá saúde? No nosso trabalho, você não pode chegar atrasado. No seu trabalho, você não chega 5 minutos depois que você toma uma chamada, às vezes corta no momento seu, você tem que ficar depois. Não, na igreja ou louvar o Senhor o dia que der. Já pensou como nós invertemos as coisas? A nossa forma de viver, a nossa forma, ou seja, para trabalhar para o reino, não, hoje eu estou cansado, eu não dou conta não. Hoje eu não consigo. E Deus está ouvindo. Que a gente tem umas falas. Eu ouço muitas pessoas na internet, só que eu filtro muito. Não é segredo, né? O pastor fala assim lá: você é obrigado a perdoar, mas você não é obrigado a conviver. Nós falávamos isso em casa. O cara fala de Bíblia, meu irmão. Nós, um ao outro dia dele relacionado à Bíblia. Mas ainda falava, né? Bom, você perdoa a pessoa, mas você não é obrigado a conviver. Sim, você não é obrigado a conviver com uma pessoa que tenta te tirar da presença de Deus, uma pessoa que te faz mal, uma pessoa que é tóxica, né? Está só te trazendo transtorno, você não é obrigado a viver, não. Mas você fala dentro da igreja, às vezes, não, eu perdoei, mas eu não vou conviver. Então vamos colocar nós, como errados que somos, diante de Deus. Senhor, me perdoa. Está perdoado, meu filho. Não vem na minha casa, não, seja de lá e de cá. Tá bom? Ficou legal para nós? E a gente fala isso pro outro. Não, perdoei, mas não perdoei, passa na minha rua. Então assim, a gente vive algo diferente para Deus. Né? Tipo assim, na hora de receber a gente quer, mas na hora de fazer a gente está cansado. Hoje eu não dou conta. Então assim, a palavra de Deus hoje para nós é essa mesmo, é confronto. É uma palavra que nós administramos elas de outras formas dentro da igreja, outras vezes, mas é uma coisa que tem que ser repetida. Ela tem que ser repetida dioturnamente, para que possa ser fixada em nós. Porque nós temos dificuldade em servir a Deus, nós temos dificuldade em agradar a Deus, porque nós geralmente queremos só receber da parte de Deus. Nós só queremos receber das coisas de Deus. E a minha oração, né, quando às vezes eu oro em casa, quando eu vou ler, quando eu vou pedir ao Senhor, dá a palavra, que essa palavra primeiro, ela me confronte, ela venha trazer sobre mim direção. E quando eu falo isso com Deus, a minha oração sempre é: Senhor, abra a nossa mente para que ao sermos confrontados pela palavra de Deus, nós tenhamos aceitação. Porque a nossa dificuldade é aceitar a palavra de Deus. Eu ouvir a palavra de Deus e colocar em prática em nossa vida. Então, se nós temos que aceitar, né? Porque se eu não aceitar a palavra de Deus na minha vida, não vai haver mudança, não vai haver uma transformação em mim. Amém. Porque às vezes eu venho na igreja só para poder sentar e ouvir. Vamos ouvir. Aqui a pastora, ela fala tão assim, eu posso ouvir ela. Aí você vai embora do mesmo jeito que você chegou, no outro dia de novo, no outro dia de novo. E por quê? Porque eu não deixei a palavra me confrontar. Às vezes eu venho na igreja, né, e chego e falo assim: eita, hoje faltou um tanto de irmão que hoje essa palavra era para eles. Não, é para nós que estamos aqui. Ó. Se nós estamos aqui, nós queremos ser confrontados, nós queremos ser moldados pela palavra do Senhor. E é isso que Deus tem para nós. Glória a Deus, aleluia. É isso que Deus tem. E eu quero falar um pouquinho, né, como eu falei, eu ouvi, né, essa aula lá que fala para a gente sair, né, da nossa zona de conforto. Eu falei, eu tenho, né, então assim, quando eu falo a palavra me confrontou, é porque eu tenho essa zona de conforto. Eu não ri não, pastor. É porque se deixar, irmãos, eu estou bem depois do almoço. A pastora vai ler, o Júnior vai fazer lá não sei o quê, 4 horas da tarde eu acordo. Aí tem dia que eu olho a bicicleta, aí eu olho o tênis lá e falo: não, amanhã eu começo a caminhar. É procrastinação. Amanhã eu vou fazer um exercício. É procrastinar. Não, o ano que vem, agora, dia 1º de janeiro, nós vamos todo mundo começar a ler a Bíblia. No final do ano, nós vamos ler a Bíblia inteira.
que não começa hoje? Por que tem que ser em janeiro? Em janeiro não fazer regime, né? Em janeiro primeiro de janeiro nós temos dia que nós começar, todo mundo fazer regime. Não, faz hoje. Vai que nós não conseguimos esperar chegar até janeiro. Pastor, mas o que é sair dessa tal que o senhor falou? Procrastinação, o que é sair dessa zona de conforto? É criar hábitos saudáveis em nossas vidas. Hábitos saudáveis. O que é hábitos saudáveis? Se há hábitos que nos edificam. Aí eu vou falar tipo assim, hábitos saudáveis. Ler um bom livro, né? Meditar na palavra de Deus, em oração, fazer uma caminhada, andar de bicicleta. Mas aí eu vou ser mais categórico. Se o seu desejo é morar no céu, então a sua prioridade é buscar a Deus. Entendeu? Sair da procrastinação é buscar a Deus. Tudo que você for fazer, você coloca Deus na frente. Primeiro, oração. Porque às vezes eu me questiono. Já teve dia em casa, né? Até agora eu falava com o pastor, eu levantar, pegar a xícara de café e vai lá fora orar. Eu já tenho que levar a xícara de café. Que vício! Não consegue ir lá orar para depois voltar e tomar um café. Café por ele só, não alimento seu. Mas tem que ir lá, pegar um café. E antes de orar. Então assim, eu me cobro, irmão. Eu não estou dizendo aos irmãos que eu sou perfeito, não. Estou falando que eu me cobro. É errado. E às vezes nós não prestamos atenção nesses atos nossos, nessas coisas que nós fazemos, nessas prioridades que nós colocamos em nossas vidas. A nossa prioridade tem que ser sempre Deus. Tem que ser sempre a palavra de Deus. A nossa prioridade tem que ser sempre o nosso momento com Deus. Você tem que ler pelo menos um versículo cedo. Você tem que, no mínimo, agradecer. Pastor, não estou atrasado. Não, você está andando aqui, vai agradecendo. Pois agradeça a Deus. Todo dia, quando eu acordo, a minha primeira fala com Deus é: Senhor, obrigado por mais esse dia. Porque alguém aqui, olha o tanto que é interessante, isso não é meu não, eu li. Nós temos tanta confiança, e essa confiança eu creio que seja em Deus, que nós colocamos o celular todos os dias para despertar, né? A maioria das pessoas põe, né? E você sabe se você vai acordar amanhã? Será que amanhã nós não estamos na glória? Então para que eu ponho o celular para despertar? Confiança. Aí, então, já que você tem essa confiança em quem? Em Deus. Confiança que amanhã o Senhor vai, né, me acordar cedo, eu vou estar novinho para poder trabalhar. Então, se eu vou acordar amanhã cedo, a minha primeira fala é: obrigado, Senhor, por mais esse dia. E nós temos dificuldade de agradecer a Deus. E eu falo isso, irmãos, porque eu me lembro de eu agradecer a Deus, isso dói em mim, no momento de aflição. E no momento de aflição a gente agradece, a gente chora, a gente urra. Porque eu me lembro bem, como se fosse hoje, há 18 anos, perdão, 16 anos atrás, meu filho, né, ele estava no UTI, e eu largava no mundo aí, tá? Tranquilo. Aí dia que meu filho foi para o UTI, aí que eu vi que era feio, aí eu peguei um toca-CD assim desse tamanho, peguei um tanto de hino, louvor evangélico que eu tinha lá em casa guardado, pus debaixo do braço e fui. Ela foi para o banheiro, eu fui lá para o hotel. Aí toda hora que eu olhava para mim, estava tocando um louvor, aí eu joelhava na cama. Vai criar vergonha na cara, né? Por que não agradeceu antes? Por que não orou antes? É só na hora do aperto. Só na hora que Deus começa a te provar, só na hora que Deus te espreme, que você ora e agradece. Só na hora que Deus te espreme, que você vai erguer um louvor a Deus, agradecer a Deus. Não espera não, irmão. Não espera chegar na situação, você está sendo espremido, esmagado, não. Porque se for preciso, Deus vai espremer, Ele vai te esmagar para você buscar Ele. Então não espera chegar a esse ponto não, irmão. Busca antes. Saia dessa procrastinação, saia dessa zona de conforto. A zona de conforto onde eu me coloco hoje, ela pode me trazer, entendeu, situações adversas no futuro. Eu conversava bem baixinho com educação, falando com o meu filho. Falei para ele: filho, você vai fazer, fez hoje, segunda parte do Enem, e eu falava para ele: falei, filho, durante a semana, estuda, leia,
Porque talvez por causa de uma questão que você errou, você pode perder uma vaga, você pode perder uma oportunidade. E às vezes esse não estudar é por quê? Porque eu procrastinei. Não, depois eu vejo isso. Eu tenho um colega, ele sabe quem que é? Eu tentou entrar na polícia aí umas 5 ou 6 vezes. Eu ficava lá, pode 2, pode 3, questão. Então, sim, coisas mínimas às vezes nos impede de se agraciar com algo ou com alguma situação. Por quê? Por causa da procrastinação. E às vezes nós procrastinamos dessa forma também com as coisas de Deus. Por quê? Porque eu deixo para fazer as coisas de Deus depois. Nós deixamos. Nós trabalhamos, nós cuidamos, né? As irmãs cuidam de casa, cuidam de tudo. Mas na hora de elevar, né, o nosso pensamento a Deus, na hora de agradecer, agradar a Deus, nós temos dificuldade. Eu tenho dificuldade em louvar, eu tenho dificuldade em ministrar, eu tenho dificuldade em falar do amor de Cristo, mas eu quero morar com Ele. Porque tem pessoas que não sabem nem louvar, mas não, lá louvaram aquele coral de anjo. Será? E aqui você está louvando, aqui você está ministrando, aqui você está falando o amor de Deus para a pessoa do seu lado. Nós temos essa dificuldade grande, né, de fazer as coisas de Deus. Mas por quê? É porque nos falta, irmãos, disciplina, nos falta força de vontade, nos falta obediência aos mandamentos de Deus. É isso que nos falta. Quando nós vemos ali em Deuteronômio 6:7, Moisés, usado por Deus, ele traz uma ministração para nós atual, que ele fala para ensinar os teus filhos, sentado à mesa, no caminho, ao deitar, ao levantar. Então se fala que é para mim ensinar o meu filho, eu tinha que ter sido ensinado. E meu filho vai ter que ensinar o nosso. Então assim, a palavra de Deus tem que ser ministrada. E às vezes nós não temos tempo nem para conversar com o filho, ou conversar com o cônjuge, principalmente se for falar do amor de Cristo. Glória a Deus, aleluia. O amor de Cristo. Não estou falando de conversar de assuntos diversos, não estou falando de você ministrar, não estou falando de você pregar, vou discipular, que você tem que fazer. Que você... Não. Conversar, diálogo sobre a palavra de Deus. Porque dependendo, irmãos, tem que entender isso também, dependendo da forma que eu for querer expor a palavra de Deus para minha esposa ou para o meu filho dentro da minha casa, porque isso aqui está errado, porque essa roupa aqui, isso aqui não funciona assim. Peraí, irmão, calma. A palavra de Deus é com amor, é com reverência, é com respeito. Porque só, a gente fala assim, ó, tem que ler a Bíblia, você tem que incentivar seu filho a ler a Bíblia. Quando eu falo incentivar seu filho a ler a Bíblia, você pegar a Bíblia assim, senta ali e vai ler. Funciona assim não. Ele toma trauma, ele toma raiva da Bíblia, ele não vai querer nem pôr a mão nela. Tem que ser com amor. A primeira vez que o meu filho leu a Bíblia toda, ele leu a Bíblia porque eu sentava no quarto dele, tem uma mesa lá, eu sentava no quarto dele e lia a Bíblia, lia livro só. Aí ele viu. Aí ele deitava na cama dele aqui, pegou uma canetinha e foi ler a Bíblia marcando. Ele leu por causa do exemplo, não foi porque eu falei que você tem que ler. Aí eu pergunto, você dá exemplo, seu filho? Nós vamos ser cobrados, irmãos. Nós vamos ser cobrados. Tem coisa que a gente vai achar que vai chegar lá no céu e está tudo resolvido. E Jesus vai falar assim, e cadê aquele menino seu? Mas Senhor, é que não, cadê ele? Eu te dei ele para você cuidar, para você discipular, ensinar a palavra de Deus, ensinar o caminho para ele trazer ele para mim. Cadê? Ah, o Senhor estava cansado, sabe? Aí eu não fui na igreja, né? Porque lá eles ministram a palavra, mas eu quase não fui lá, eu estava muito cansado, e eu cansei demais, eu não consegui ir. Irmão, cuidado com o seu cansaço, cuidado com o seu desânimo, cuidado com o que você está fazendo na sua vida e na vida daqueles que estão à sua volta. Nós somos responsáveis, nós. E como cristãos, é um peso maior sobre nós. Porque nós conhecemos a palavra de Deus.
Tem hora que assim, eu vou ler na Bíblia, o Senhor vai me batendo. E às vezes eu até acho que assim, eu vou ler na Bíblia, né? Assim, o Senhor me fala de qual servo, né? O Senhor da Bíblia, para me ministrar como exemplo, né? Aí eu fico lá, né? Nossa, José teve um exemplo, né? Fugiu do pecado, não pecou de jeito nenhum. Aí você lê mais um pouquinho, você fala assim, nossa, Davi, o cara estava lá na malhada, lá, apartando ovelha. Deus tirou ele de lá e colocou ele lá entre os príncipes, o cara virou rei, né? Isso aqui também é um bom exemplo, né? Para nós falar na igreja. Rapaz, Paulo é um perseguidor, de repente vira cristão, apanha e chora, mas não desanimou, até perder a vida pregando o evangelho. Aí sabe o que Deus fala para mim? Você não precisa citar Paulo, você não precisa citar Davi, você não precisa citar Josué. Seja você o exemplo onde você trabalha, seja o exemplo onde você estuda, seja o exemplo dentro da sua casa, você. Porque tem muitas pessoas que não estão dentro da igreja por causa do nosso comportamento. Tem pessoas que às vezes vão sair da igreja por causa da minha língua grande, porque eu falo demais, porque eu não consigo abençoar as pessoas, eu só falo, só fofoco, só conto mentira, eu não tenho exemplo. Às vezes nem dentro de casa. Nós temos que ser exemplo, irmão. Nós que somos cristãos. As pessoas não têm que chegar numa pessoa e falar assim, ó, Jesus te ama, você tem que ir para a igreja, você tem que congregar. Não. Eu tenho que ter tal comportamento que quando essa pessoa conviver comigo, ela fala assim, o que você faz na vida? Você congrega? O que você faz? Você é uma pessoa diferente, eu quero que você tenha para mim. Aí sim eu vou apresentar Jesus para ele, irmão. Glória a Deus. Essa é a forma do cristão viver. Quer dizer, nós queremos levar as pessoas para a igreja na marra, eles vão falar assim, mas pelo amor de Deus, você é crente? Você está pior do que ele. A palavra de Deus é para nos confrontar, para que nós possamos viver em santidade, em obediência aos princípios bíblicos. Se eu não tiver isso em mim, essa santidade, essa preocupação em moderar a minha língua, irmãos, eu sei que às vezes a língua coça, né? Mas eu sei que isso aqui eu não sou baú, que vou antes de contar, vai edificar alguém? Vai edificar? Não, todo mundo fala, irmão. Mas o assunto chegou em mim, morreu, o assunto chegou ali e acabou. Não deixa passar para frente, não, irmão. Porque o assunto chega em você fala para mais 10. Misericórdia, irmão. Nós vamos ser cobrados. Deus vai cobrar. A palavra de Deus fala para nós em Eclesiastes 12 que Deus vai trazer à tona tudo. O que é bom e o que é ruim. Tudo que eu fiz. Se eu tiver aqui em cima do altar fazendo de santinho, Deus vai mostrar. Deus vai mostrar. Se eu estou sentado dentro da igreja, porque eu estou fazendo coisa errada, Deus vai mostrar. E vamos ser cobrados. Bom será se tiver tempo de arrependimento, se tiver tempo de mudança de vida. Porque pode não ter esse tempo, irmãos. Pastor, mas Jesus ainda vai demorar uns dias. Mas você pode deitar para dormir e não acordar. Isso acontece todo dia, independente da idade. Mas Deus fala, louco, é o cara querer construir mais filhos, juntar mais alguma coisa, pôr um pouco de dinheiro lá, porque estava ficando rico. Aí a palavra de Deus fala, né? Louco, esta noite pedirão a tua alma. O que você tem para apresentar diante de Deus? O que você tem para apresentar diante de Deus? O que você fez de bom? Como que está a sua vida? Como que está a sua casa? Como que está? Igual nós estamos aqui, irmão, todo mundo bonito. Todo mundo aqui, tudo bonito, tudo arrumadinho, tudo legal, cheiroso. Será que nós somos dessa mesma forma em casa? Será que o tratamento que eu dispenso para a pastora Renata lá dentro de casa, o Júnior, será que é esse mesmo que eu trato aqui na presença dos irmãos? Será que o meu tratamento para com ela é esse mesmo? Eu vou ser cobrado. Vai vir a pouco. Nada fica escondido. Porque às vezes nós achamos, né, que não, mais para frente eu resolvo. Não, mais para frente eu mudo.
E Deus falava comigo, quando eu falava isso, eu falava para mim assim, seja testemunha. Sabe por quê, meu filho? Você tem que ser exemplo. Porque tem pessoas, irmãos, tem pessoas que querem ensinar ou instruir alguém sobre algo que ele não sabe e nunca viveu. Vou repetir, talvez seja difícil. Tem pessoas que querem ensinar ou instruir alguém sobre algo que ele não sabe e ele nem viveu. Por exemplo, né? Eu acho isso muito interessante. Às vezes é forte. Eu falo assim, eu tenho uma situação que às vezes vem de mim, eu falo assim, senhor, mas será que eu não sou crente, não? Porque eu tenho algumas desavenças comigo, por dentro de mim, não é com pessoas, não. Quando eu falo assim de pessoas que querem ensinar, quer viver algo que ele não tem conhecimento, é porque eu já vi. Algum tempo atrás, não estou aqui falando da pessoa em si, estou falando da atitude, entenda. Um irmãozão desse tamanho assim, ó, gordo. Não estou falando de gordo, estou falando do irmão em si. Aí ele ministrou 5 minutos na igreja e começou a orar para o povo emagrecer. Oração para emagrecimento. Eu sei, irmão, o dom às vezes não é para você, é para a igreja, mas combina. Combina. Eu tinha um colega que ele escreveu atrás do carro dele assim, ó. Quer emagrecer? Pergunte-me como. Olha que ele abriu a porta do carro e disse, não é crente não, você fala, Senhor. Porque está vendendo, ele tinha que comer, beber. Então são coisas que não funcionam. A gente às vezes quer fazer ou quer ensinar, né? Pessoa solteira. Vou ensinar para você como é que funciona o casamento. Não, filho, vai primeiro um quilo de sal junto primeiro. Vai dormir na mesma cama. Vai escutar o cara roncar a noite inteira, entendeu? Vai ver o tanto que a mulher é enjoada. Não estou falando não, estou falando do ser humano. Aí depois, entendeu? Você vem e fala assim, ó, casamento é bom, tem uma parte boa, mas tem um negocinho complicado. Casamento, o pastor fala lá que casamento é decisão. Você tem que decidir, eu vou permanecer casado. E tem dia que você acorda e você fala assim, rapaz, eu vou pôr a mochilinha nas costas e vou pescar. Ficam uns 2 dias lá para descansar a cabeça. Aí depois fala assim, não foi essa decisão que eu tomei, não. Não, estou falando de quem pesca, não, meu irmão. Entendeu? Não foi essa a decisão que eu tomei, eu ia viver. Então tem pessoas que às vezes, irmão, eles querem fazer algo que eles não têm a menor noção. Combina. Nós todos aqui, todo mundo aqui, esperando alguém para falar de prosperidade aqui na igreja. Prosperidade. Não sou contra, irmão, entenda. Aí o cara vai, chega e vai na bicicleta ali, desce da bicicleta, aí entra dentro da igreja para falar de prosperidade. Funciona, irmãos? Não é tipo assim, ironia, não é uma pessoa que tem que viver aquilo que ela vai falar. Para falar de casamento, você tem que ter um casamento. Não estou falando que casamento é fácil, mas você tem que ser casado, você tem que ser uma pessoa que vive, você tem que ser uma pessoa que você tem que ter testemunho de casamento. Senão não tem como você instruir sobre o casamento, não tem como você falar, irmão, funciona assim. Talvez funcione assim na sua casa. Por exemplo, quando eu vou falar com relação a casamento, eu não falo de mim. Eu não falo que a minha vida é assim, eu falo da Bíblia. Eu falo que a Bíblia fala sobre o casamento. Porque, não, se você fizer assim, vai dar certo. A esposa dele não é igual a minha. A minha é calma. A Isabela é calma demais, não vai funcionar. Cada qual o seu qual, a pessoa tem que entender. Então, assim, o solteiro falar de casamento, o pobre, né, de bicicletinha, falar de. Não funciona. E às vezes tem pessoas desse jeito. E sabe o que a gente faz? Escuta. Vem cá, não. Às vezes nós escutamos, irmãos, pessoas que não tem nada a acrescentar em nós, porque nós não conhecemos a palavra de Deus. Porque nós não buscamos na palavra de Deus. Não estou falando de você buscar no pastor, não. Estou falando de você buscar em Deus. Eu vou contar só um fato aqui para os irmãos, nós vamos encerrar. Eu era garotinho, talvez 6 anos, mais ou menos, 5 anos ou menos, por aí. E meu irmão é 8 anos mais velho que eu. E na minha casa, quando sobrava arroz que arroz que nós comemos branco, aí minha mãe deixava nós tomar no café da manhã, o dia que tinha. O café da manhã era esse arroz se sobrasse na cama. Aí eu ia lá, aquecia esse arroz,
colocava a panelinha ali no chão, no banco, né, aqueles bancos compridos, no meio, para nós dois comer. Uma colher para ele, uma colher para mim. Aí o menino de 6 anos, tem uma barriga maior que essa aqui de lombriga, né? Aí metia a colherzona lá no meio do arroz, o arroz era pouquinho, não era panela não, ela tinha jantar. Aí eu metia a colher e disse, peraí, quem enche a colher não fica cheio. Sério? Sério. Aí eu pegava só a pontinha da colher no arroz e enchia a colher. Mas você está enchendo a colher para a colher ficar cheia, e eu acreditava. O que eu estou trazendo para vocês? A gente acredita em coisas que não é verdade. Às vezes nós estamos sendo enganados, nós estamos sendo influenciados por coisas que não têm respaldo bíblico e nós estamos deixando. A gente está ouvindo, a gente está achando que é de Deus, que aquilo vem sobre nós, né? Tipo assim, não, o irmão ele é quase crente, pode deixar ele falar comigo que vai dar certo. Não é assim que funciona, irmãos. Nós temos que ser pautados pela palavra de Deus, nós não podemos aceitar essas coisas que vêm de fora sobre nossas vidas. Eu falei no domingo passado aqui, né, que de tempos em tempos as igrejas são inundadas de alguma coisa. Eu já peguei muita coisa, eu tenho alguns anos de igreja, mas eu já peguei muita coisa. E tem algumas que eu olho assim porque não tem lógica. Porque a maioria dessas coisas não são mecânicas de homens. Ou como Cristo, né, falou ali quando ele danava com os fariseus, que eram doutrinas de homens, não era de Deus e não era bíblica. E às vezes nós fazemos isso. Algum tempo atrás eu participei, não estou falando mal, não fui lá, só que não funciona. G12. Muitas pessoas aqui em Cristo do Rio participou. Só que levava crente, não crente, bebo, não sei o que, não sei o que. Eu fui, estou falando que eu fui. Aí faz uma lavagem cerebral na sua cabeça que você chega assim. 3 dias depois, você está o cão de novo. Por quê? Porque foi só uma lavagem cerebral. Você não foi ministrado cotidianamente. Você não ouviu a palavra de Deus. Agora inventou uma que é moda, né? A maioria dos vão está indo. Os legendários. Subiu um monte. Tem um legal, tem um de 450 a 1.500. E tem um de 81 mil. Você subiu um monte. Não, nós vamos fazer os meninos, né, assim, aqueles que deixam infantil, virar homem. Não, ninguém tem isso na sua mente. Ninguém é ministrado no final de semana e tem mudança na sua vida. Não tem. O que acontece nesse final de semana é simplesmente emocional. É só emocional. É falar aquilo ali que te transforma naquele momento, entendeu? Mas quando você sai de lá, quando você chega no mundo, é uma realidade. E às vezes nós deixamos essas coisas entrar na nossa vida, mas não deixamos a palavra de Deus entrar no nosso coração. Às vezes nós estamos buscando subterfúgios, coisas de fora, para poder nos elevar, para poder mudar a nossa vida, trazer a solução para o nosso problema, sendo que a solução do nosso problema é isso aqui, irmão, a palavra de Deus, a Bíblia. Isso aqui é a solução para todos os problemas da nossa vida. Basta nós deixarmos isso aqui entrar no nosso coração e fazer a mudança que tem que ser feita. Mas nós temos dificuldade, né? Então a palavra de hoje, irmãos, é para nós sairmos da nossa zona de conforto, abandonarmos a procrastinação. E quem decide fazer isso? Quem decide sou eu. É ele. Não é minha esposa que vai falar para nós, vai dormir mais depois do almoço, não. Eu tenho que ter essa decisão em mim. Eu tenho que falar assim, ó, vou usar esse tempo meu para isso. Eu vou esse tempo meu para me cuidar do meu filho, para depois eu não ficar da cabeça doendo. O que nós deixamos de fazer hoje, irmão. Aliás, irmão, tudo na nossa vida é Gálatas 6, 7. Isso eu trouxe na minha mente aqui agora, Gálatas 6, 7. Tudo que eu faço é semente. É semente. Então, tudo que eu planto, eu vou colher. Então, plante sementes boas. Gaste tempo com seu filho, gaste tempo com sua esposa, com seu marido. Seja realmente, aonde você estiver, um cristão. Deixe de procrastinar. Porque quando nós deixamos de procrastinar, há mudanças em nossas vidas. Eu quero só ler uma passagem aqui, nós já vamos estar encerrando em nome de Jesus essa palestra. Quero ver se
consigo ler Hebreus 3. Que às vezes a palavra de Deus ela nos confronta. Às vezes a palavra de Deus, quando a gente ouve ela, pelo menos a priori, a gente quer, tipo assim, não quero para mim. Hebreus 3, capítulo 7 em diante diz assim: assim, pois, diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a sua voz do Espírito Santo, não endureçais o vosso coração, como foi na provação, no dia da tentação lá no deserto. Quando eles tentaram o Senhor teu Deus lá no deserto, o Senhor falou com eles, através de Moisés: endireita seus caminhos, não quis. Onde os vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, e viram as minhas obras por 40 anos. Olha, presta atenção, não endureça os vossos corações. Segundo os estudiosos, aquele caminho que os hebreus tinham que fazer no deserto, com toda a bagagem, com os animais, com crianças, aquela viagem era uma viagem de no máximo 40 dias. Mas pelo questionamento, pela murmuração, eles ficaram 40 anos. Então, às vezes, na nossa vida, às vezes nós queremos murmurar, nós queremos falar alguma coisa, aí aquela solução dos nossos problemas, aquela situação que Deus ia resolver amanhã, assim, vou deixar ele mais uns dias de molho. Isso acontece, porque a palavra de Deus nos traz isso, onde vossos pais me tentaram, pondo minha prova, e viram as minhas obras servir a todos os milagres do Senhor por 40 anos. Por isso me indignei contra essa geração e disse: estes sempre erram no coração, eles também não conheceram os meus caminhos. Aí vem a pior parte: assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. O que nós fazemos aqui reflete aqui em nós, reflete. Então a palavra de Deus falou, né, que se nós endurecemos o coração, principalmente quando nós ouvimos a palavra dele, quando nós não queremos aceitar a correção da parte de Deus, corre o risco de nós não entrarmos no descanso do Senhor. Então, se a palavra hoje, se tem um irmão me olhando e fala assim: esse pastor está achando que ele é o quê, né? Chega e vai falando assim para a gente. E se você sentiu isso, creio que você foi confrontado pela palavra, como eu fui. Porque a palavra de Deus ela é para confrontar. Mas se você for na igreja e a palavra de Deus ficar assim, só te bajulando, falando que você é lindo, que você é bonito. Inclusive, você nunca viu falar: vai para o irmão lá e fala que ele é bonito, né? Porque a gente não pode mentir dentro da igreja. Porque se eu estiver sentado, alguém olhar para mim e falar que eu sou bonito, mentiroso, dentro da igreja, não pode. Então eu já não faço. Nem? Vamos colocar aqui em nome de Jesus. Quero fazer uma oração. Curve suas cabeças. Vamos falar com Deus agora para que Ele tire de nosso coração, tire de nossa mente essa procrastinação, para que nós possamos sair dessa zona de conforto, para que nós possamos ter fidelidade a Deus, para que nós possamos priorizar as coisas de Deus. Porque às vezes nós cansamos demais no nosso dia a dia, aí a hora que chega a parte de Deus, a gente não tem nem um restinho para dar para Ele. E Ele está dizendo, e nós vamos ser pagados. Senhor Deus, Deus de poder, Deus de graça, Deus de misericórdia, Pai, nós queremos te pedir, Senhor, nesse instante, é pedido, é uma súplica, para que a mão do Senhor venha sobre cada um de nós, Pai, cada um de nós, Pai. Pai, que haja em nós disposição, Pai. Pai, para que nós possamos sair da inércia, para que nós possamos ser, Pai, confrontados por nós mesmos e pelo Senhor, com as nossas atitudes, Pai, com a nossa preguiça, com a nossa inércia, com a nossa procrastinação, com a nossa zona de conforto, de depois eu resolvo, que nós possamos, Senhor, ser mais atuante na nossa vida, atuante na obra do Senhor, atuante no nosso lar, no nosso trabalho, que nós venhamos ser realmente filhos do Senhor, que nós possamos andar em obediência ao Pai, que nós possamos, Pai, sim, nos pautarmos pela Tua palavra, não por aquelas pessoas que às vezes não sabem nem para eles, Pai, que querem nos ensinar, que nós possamos, Pai, sempre
Deus de poder, Deus de graça, Deus de misericórdia. Pai, obrigado pela oportunidade que o Senhor nos deu de estar na tua casa, Pai, de louvar o teu santo nome, de estar na tua presença, agradecendo o Senhor por tudo que o Senhor tem feito por nós, por nossas vidas, por nossos lares. Pai, nós queremos te pedir, em nome do Senhor Jesus, a palavra que foi ministrada aos nossos corações, Pai, nos dê força, nos dê sabedoria, nos dê estratégia, Pai, para que nós venhamos a colocar em prática em nossas vidas, Pai. Que o Espírito Santo do Senhor esteja falando aos nossos ouvidos, para que nós possamos, Pai, sair dessa zona de conforto, sair da procrastinação, para que haja mudança em nossas vidas, Pai, para que nós possamos realmente priorizar aquilo que vem do Senhor, aquilo que nos edifica. Pai, eu quero te pedir em nome do Senhor Jesus, que a tua potente mão esteja sobre cada lar aqui representado, cada família aqui representada, seja alcançada pelo Senhor, seja guiada e direcionada pelo Senhor. Pai, vai de encontro, Pai, a vida daqueles que não puderam vir, que não estão aqui, Pai, levando sobre eles, Pai, graça e misericórdia. Pai, eu quero te pedir em nome do Senhor Jesus, que da mesma forma que o Senhor nos trouxe em segurança até aqui, nos leve em segurança para os nossos lares, nos dê uma noite tranquila, uma noite de revigoramento. Que a misericórdia do Senhor venha se renovar em nossas vidas, até que nosso Senhor Jesus Cristo volte. Nós te pedimos, ó Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo do Senhor repousem sobre nossas vidas, sobre o nosso lar, sobre a nossa família, não somente hoje, mas para todos sempre. Todos digam amém. O curso é encerrado em nome de Jesus.